Então, só para lembrar, nós estamos iniciando a aula de estrutura das demonstrações contábeis. Eu estou gravando a aula e depois, se vocês quiserem, podem estar assistindo então a gravação lá no YouTube e posteriormente também vai estar disponível no AVA, tá? Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Só um segundo. Opa, tem alguém entrando. Certo. Deixa eu só acertar uma coisinha que eu acho que eu esqueci. Isso. Ó, vocês estão vendo então a tela, né? É rapidinho e a gente começa a aula com Neste isso. vídeo vamos prosseguir com o estudo do balanço patrimonial. Aqui temos as nossas duas colunas. Do lado esquerdo, os bens e direitos, e do lado direito, as nossas obrigações, que poderão ser obrigações exigíveis e obrigações não exigíveis. Os bens e direitos do lado esquerdo formam o ativo, e as obrigações exigíveis do lado direito formam o passivo, e as obrigações não exigíveis o patrimônio líquido. E no final, temos a nossa igualdade, total do ativo igual ao total do passivo mais patrimônio líquido. Vamos iniciar o nosso estudo falando do ativo, que é o conjunto de bens e direitos. Toda empresa possui diversos ativos: dinheiro em caixa, terrenos, casas, instalações, móveis, ações de outras empresas, ferramentas, direito a receber, dinheiro no banco, estoques, patentes, veículos e máquinas. Mas com tantos bens e direitos que a empresa possui, surge uma questão: como vamos organizar esses bens e direitos dentro do nosso balanço patrimonial? Na verdade, os bens e direitos serão organizados de acordo com a sua liquidez. Liquidez é a facilidade com que um ativo, bem ou direito, pode ser convertido em dinheiro sem perda significativa de seu valor. Uma bicicleta, por exemplo, pode ser vendida e convertida em dinheiro. Casas e instalações, da mesma forma, podem ser vendidas e convertidas em dinheiro. Mas não resta dúvida, entretanto, que a bicicleta tem maior liquidez que uma casa ou instalação, pois sua venda é mais fácil e a conversão em dinheiro mais rápida. Então, nosso ativo nós iremos organizar da seguinte maneira. Mais em cima, vamos colocar os itens com um elevado grau de liquidez. Depois, na sequência, os ativos com maior liquidez e, no final, os ativos quase sem liquidez. Nas contas com elevado grau de liquidez, vamos colocar aquelas que já são dinheiro ou que vão ser convertidas em dinheiro rapidamente. Por exemplo, caixa, bancos, estoque, títulos a receber, etc. Nas contas com menor liquidez, nós vamos colocar aquelas que vão se transformar mais lentamente em dinheiro. São aquelas contas realizáveis no longo prazo e os investimentos. E nos itens quase sem liquidez, vamos colocar aqueles ativos
que não serão vendidos, mas que serão utilizados nas atividades operacionais da empresa. Estes itens com elevado grau de liquidez, nós vamos colocá-los no ativo circulante. E aqueles itens com menor liquidez ou itens quase sem liquidez, nós vamos enquadrá-los no ativo não circulante. No ativo circulante, então, nós teremos as contas, o disponível nos bancos, os estoques, duplicados a receber, títulos a receber no curto prazo. Por outro lado, no ativo não circulante, nós teremos os itens com uma menor liquidez, como os títulos realizáveis a longo prazo, com vencimentos mais no futuro, os investimentos, os ativos imobilizados e os ativos intangíveis. No ativo não circulante, então, nós teremos o realizável a longo prazo, e neste tópico estarão registrados os itens que serão transformados em dinheiro no longo prazo, isto é, aquelas contas a receber cujo vencimento será no longo prazo. Teremos também os investimentos, que são as aplicações que nada têm a ver com a atividade principal da empresa, mas que a empresa realiza para obter uma renda adicional. No mobilizado estarão os itens físicos destinados à manutenção da atividade principal da empresa. São as máquinas, os equipamentos, as instalações, as ferramentas, móveis e utensílios e outros. E nas contas intangíveis estarão os bens incorpóreos sem forma física, como, por exemplo, as marcas e patentes, as licenças, software e outros. Aqui estão nossas contas do ativo: ativo circulante, ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O passivo segue o mesmo raciocínio do ativo, só que, em vez de olharmos a liquidez, vamos olhar o dia do vencimento das nossas contas a pagar, das nossas obrigações exigíveis. Quando o vencimento dessas obrigações forem no curto prazo, elas farão parte do passivo circulante. E quando o vencimento destas obrigações exigíveis forem no longo prazo, farão parte do passivo não circulante. As obrigações não exigíveis, por sua vez, formam o patrimônio líquido, que está representado na parte final do lado direito do nosso balanço patrimonial. Aqui está o nosso passivo: passivo circulante, passivo não circulante e, no final, o patrimônio líquido. Nosso balanço patrimonial, ele registra os bens, direitos e as obrigações da empresa. Do lado esquerdo temos o ativo, ativo circulante e ativo não circulante, que é o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. São os nossos bens e direitos. E do lado direito, o passivo, como o passivo circulante, o passivo não circulante.
No lado direito ainda, o patrimônio líquido, onde estão as nossas obrigações não exigíveis. E no final temos a nossa igualdade. Total do ativo igual ao total do passivo mais patrimônio líquido. E aí? O que vocês acharam? Bem detalhado, né, professor? Fica mais fácil até de entender, não é isso? Legal, bem resumido e não tem aquele raciocínio muito longo que às vezes as pessoas se perdem no meio do caminho, né? Eu achei bem interessante. Os vídeos deles são todos curtinhos assim e todos bem didáticos, né? Eu achei bem interessante. Tanto é que, assim, quem já deu uma olhada no AVA, né, percebeu que eu coloquei vídeos dele para a gente poder estar fazendo a pré-aula, né? Qual que é o nome dele, professor? Quintino. Ah, tá. Professor Quintino. Vai. Tô tentando passar para um negócio e vai para o outro. Olha, esse exercício aqui, deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui. Ele está na página... Ele está na página 16. Tá? Eu passei para o Excel para ficar mais fácil para a gente poder estar resolvendo. Então, qual que é a proposta, né? A proposta é montar a DRE. Um pouquinho que tem alguém querendo entrar. Pronto. Então, a proposta é montar a DRE. Como eu falei para vocês, a estrutura da DRE, ela é sempre, a gente sempre trabalha com a estrutura geral da DRE, que é proposta pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade. E aí é só pegar as contas, né? Elas já estão meio que prontas, né? E fazer a classificação. Então, começando aqui, o que nós vamos estar fazendo? Lançando os valores, né? O primeiro valor é a receita operacional bruta. Aqui, no caso, nós temos ela como receita bruta. Temos deduções e abatimentos. Lembrando que deduções e abatimentos principalmente são impostos incidentes sobre vendas, né? O que a gente mais encontra são impostos incidentes sobre venda. Então nós temos lá, ó, deduções. A receita operacional líquida é apenas uma conta, né? Ela tem que pegar o valor da receita operacional bruta menos as deduções. Não, eu fiz errado aqui, peraí. Vou fazer somando que é melhor. Pronto. Agora tá certo. Temos também o custo dos produtos vendidos, ou o custo das mercadorias vendidas, ou o custo dos serviços prestados, ou só custo, não interessa a nomenclatura tanto, né? Mas assim, são os custos. E aqui nós temos o custo do produto vendido, que vai chegar no resultado bruto, né? Então, o resultado bruto, ele vai ser a receita operacional líquida menos o custo. Ok? Aí nós temos a classificação das despesas operacionais. Sempre despesas com vendas, administrativas, as despesas financeiras menos as receitas financeiras, outras receitas operacionais, outras despesas operacionais para chegar
no lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Então, despesa com vendas, nós temos? Sim, temos 2.000. Despesas administrativas, temos 3.000. Despesas financeiras menos receitas financeiras. Então, despesa financeira, nós temos 2.500, vou até deixar aqui do ladinho, ó, 2.500, despesa financeira, e receita financeira nós temos 1.500. Então, o que vai acontecer? 2.500 menos 1.500 dá 1.000, não é isso? Como a despesa é maior, então aqui vai ficar negativo. Se a receita fosse maior, ficaria positivo. Tem outras receitas operacionais? Tenho, R$ 2.000. E aí vamos fazer a continha, né? Do resultado bruto, eu vou tirar todas as despesas e somar as receitas, né? Vamos lá. Aí é pedido a contribuição social e o imposto de renda. No caso aqui, nós não temos contribuição social. Ah, tá. Já vi uma coisinha aqui, ó. Espera só um minutinho, tem que inserir uma linha aqui. Aí, tá. Eu vi que tem uma outra despesa. Professor, Pode falar. se por um acaso você desse o valor da contribuição social e do imposto de renda em porcentagem, eu teria que calcular em cima desse valor de R$ 20.000, né? Exatamente. Tudo bem? Sim, acho que caiu isso em alguma pergunta, agora eu não lembro qual. Ah, tá. Então, só recalculando aqui que tem uma despesinha ali. Pronto. Então, aqui nós não temos a contribuição social, só temos a provisão de imposto de renda. Novamente a continha, né, que é o lucro antes do imposto de renda e contribuição social menos as duas provisões, né? E participações. Aqui não está especificado, né? Mas vamos deixar as participações aqui. E finalize, então, o lucro líquido. Fechamos a primeira correção. Tá? Então, observem bem que a DRE ela é uma demonstração vertical, né? E ela é trabalhada de forma dedutiva, ou seja, você vai partir da receita operacional bruta, vai deduzir as deduções e abatimentos, encontra a receita operacional líquida, deduz os custos, chega no resultado bruto, deduz despesas operacionais, soma outras receitas operacionais caso haja, né? Você chega no lucro antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Esse lucro aí é conhecido como LAIR, é lucro antes do imposto de renda. Certo? Aí faço as provisões, descontando também, deduzindo, chego no lucro antes das participações. Deduzo as participações, chego no lucro líquido do exercício. Ok? Tranquilo aqui? Tranquilo. Professor, uma dúvida. Pode perguntar. Esse lucro, aqui não tem, mas tem o lucro operacional, onde entraria aí? Lucro operacional, a gente costuma dizer que ele é o lucro, resultado bruto. Esse é o lucro operacional. Ah, tá. É o lucro derivado da própria operação da empresa, né? Esse primeiro resultado que nós temos aqui, que é o resultado bruto, né? A gente costuma falar que isso aí é o resultado operacional da empresa. Então, aqui você consegue verificar como é que está a capacidade operacional
da própria empresa, né? Quando a gente vem aqui no lucro antes do imposto de renda, a gente costuma falar, olha, aqui você vai verificar a capacidade de gestão dessa empresa. Por quê? Porque você vai pegar o resultado bruto menos todas as despesas operacionais para chegar aqui. E aqui você vai poder medir se essa empresa tem um bom desempenho na parte de gestão. Por quê? Para saber lidar com as despesas administrativas, financeiras, com vendas e assim por diante, para não ter um excesso de despesas, né? E redução muito drástica do seu lucro. Entendi. Ok? Ok, obrigado. Nada. Posso partir para a próxima? Pode. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, estrutura a DRE da empresa Renato Silva, né? Vocês viram que eu estou numerando, essa aqui é a questão 13, né? E aí, nós temos que chegar, então, na montagem dessa DRE. Professor, O que vai... Pode falar. essa 13 a gente não fez, né? No exercício. Eu acho que não. Algumas eu falei que eu ia mandar por e-mail, mas depois eu achei melhor fazer junto com vocês. Porque É pode agora, né? surgir Então, tá bom. dúvidas, isso, pode surgir dúvidas, pode, né? Então, para evitar isso, eu vou fazer junto com vocês. Tá bom. Então, o que acontece, né? Aqui, nós temos o item A, operações de vendas. Nós temos lá a receita bruta com mercadorias, mais o IPI, que precisa lembrar sempre uma coisa interessante, né? O IPI, ele não está embutido no valor da mercadoria. Ele vem separado na nota fiscal e o total da nota fiscal vai ser a mercadoria mais o IPI. Então, quando se fala da receita, no caso operacional bruta, nós vamos ter que contar o valor total da nota. Então, aqui neste caso, são os 12 mil reais. Perfeito? Não é a receita bruta com mercadorias, é o total da nota fiscal. Aí nós temos as deduções e abatimentos. Espera aí que tem alguém querendo entrar na aula. Fabiana está entrando na aula. Aí nós temos as deduções e abatimentos. O que será as deduções e abatimentos aqui? Eu tenho o IPI mais o ICMS. ICMS, PIS, COFINS, está tudo ali, né? Então, é isso que nós vamos estar colocando. Quanto que nós temos de IPI? 2 mil. Quanto que eu tenho lá de ICMS, PIS, COFINS? 1.800. Tá? Então, na verdade, quais são as deduções e abatimentos? R$ 3.800. Então, menos 3.800, que são os impostos incidentes sobre vendas. Chegamos na receita operacional líquida, que nem eu falei para vocês. A receita operacional líquida é só a receita operacional bruta menos os impostos sobre vendas, né? Tem alguma outra coisa? Tem descontos incondicionais sobre vendas, tem mais alguma coisinha, mas assim, é difícil acontecer. O que ocorre com muita frequência, né, que a gente vê o tempo todo, é os impostos incidentes sobre vendas. Tudo bem? Aí partimos para o custo. O custo já está aqui separadinho para nós, olha. Matéria-prima, mão de obra, outros custos. Qual o total dos custos que eu tive, então? 4 mil. Então, 4 mil. E vamos chegar no resultado bruto. Resultado bruto, então, é a receita operacional líquida menos os custos. Aí, de novo, vamos para as despesas operacionais, né? O que acontece aqui? O item C fala para nós, olha, gastos de escritório referentes à administração da empresa. Então, tem propaganda, comissão de vendedores, honorários dos diretores, aluguel do escritório, juros incorridos, né? E outras despesas financeiras. Opa, aí já tem que tomar cuidado. Isso aí não é despesa administrativa, hein? Rendimento de aplicação financeira e despesas com PCLD. Tá? Então, tá tudo meio que misturado. Então, vamos pensar o seguinte.
Propaganda e comissão de vendedores. O que é isso aqui? É uma despesa operacional, mas o que é Despesa de vendas, né? Isso, então uma despesa de vendas, ó. Aqui, ó. Despesa administrativa. Os honorários dos diretores, tá? Eles vão ser a despesa administrativa, aluguel de escritório é a despesa administrativa, perfeito. Não tem nada demais aqui. Então, menos 400. Despesa administrativa. Aí vem a despesa financeira menos a receita financeira. Quanto que eu tenho de despesas financeiras? 600. Quanto que eu tenho de receita financeira? 300. Então, o que ficou maior? Despesa financeira, não é isso? Então, a despesa financeira ficou maior do que a receita financeira. Então, 600 menos 300 deu 300. Só que é 300 negativo, porque é despesa. Ok? E aí sobrou uma despesinha com PCLD. É provisão para créditos de liquidação duvidosa. E aí? Aonde eu encaixo o PCLD? Ele é uma despesa com venda? Ele é uma despesa administrativa ou ele é uma despesa financeira? Despesa financeira. Financeira. Provisão para créditos de liquidação duvidosa. É que Despesa são, com venda. agora fiquei na dúvida, porque são, digamos assim, o cliente fez a compra, não pagou e a empresa está com aquela nota em aberto, né? Por Você um determinado tempo. vendeu, o cliente não pagou. Isso, Certo? exatamente. Isso. Então, se você vendeu e o cliente não pagou, essa despesa é uma despesa com Venda, né? com vendas. Então eu Entendi. vou subir de novo aqui, ó, e vou somar aqui, então 1.000 mais 20, 1.020. Perfeito? Acabou essa parte aqui, ó. Então precisa sempre lembrar, toda vez que aparecer PCLD, PDD, que é a mesma coisa, né? Lembrem-se que ele sempre será uma despesa com vendas. Por quê? Porque é a origem. Como é que você cria o PCLD? Você cria para poder baixar as duplicatas a receber. As duplicatas a receber são derivadas de vendas a prazo. Se você não está recebendo as vendas do cliente, essa despesa de PCLD, ela é considerada uma despesa com vendas. Então a classificação Professor, correta é essa. Oi. eu tô na dúvida naquela despesa de despesa financeira e receita financeira. Diminui, é menos, como que é? Não entendi ali. A regrinha é É. sempre assim, ó. É despesa financeira menos a receita financeira. Sempre. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho de despesa financeira 600 e de receita financeira 300. Até aqui tudo bem, né? Sim. Beleza. Só que tem que lembrar uma coisa importante. A despesa para nós, ela é sempre negativa, não é isso? Aham. Olha lá, ó. Despesa financeira negativa. Quando eu faço a conta aqui, a despesa financeira menos a receita financeira, o que vai acontecer? Menos 300. Por quê? A despesa financeira é maior, Tá, entendi agora. beleza? Então Entendi. sempre tem que fazer a continha. A despesa financeira menos a receita financeira. Tá, entendi então. Obrigado, hein? Nada. Por isso que eu falei que fazendo a correção na aula é legal porque de repente se surgir uma dúvida, é facinho de estar esclarecendo. O item D. A empresa teve receita operacional de R$ 100 com empresas coligadas. Beleza, então olha, essa receita operacional aí, ela não é uma receita normal. Então, assim, não é uma receita que você vai ter o tempo todo. Então, ela vai se encaixar em outras receitas operacionais. Aqui, eu precisava ter corrigido aqui, não é não operacional, né? Que é do termo antigo. Opa. Ué. Travou meu.
Excel. Acho que o meu Excel deu um chute aqui. Bom, mas ele travou mesmo. O que acontece? Deixa eu voltar aqui na... A questão é, a receita, a empresa vendeu um imobilizado e teve de lucro R$ 500. Isso também é uma receita, são outras receitas operacionais, tá? Então eu tenho uma receita de R$ 100 de empresas coligadas e uma receita de R$ 500 de venda de imobilizado. Então são duas receitas classificadas como outras receitas operacionais. Deixa eu ver se o Excel volta ao normal, que ele está meio doido aqui. Que estranho, eu nem estou usando o Excel online nem nada, eu estou usando normal e ele está com um problema. O professor é o Teams, professor. Ele trava o Excel. Ah, ele trava o Excel? Mas que beleza. Eu tive essa experiência eu estava fazendo atividade com o Júnior e a gente sofreu também por causa disso. Mas é uma beleza isso. Ó, descompartilhei, vamos ver se compartilhando de novo ele volta ao normal. Quem sabe, né? Deixa eu só mexer nele um pouco antes, espera aí. Para ver se ele volta ao que era. É o pior que não. Ou voltou. Que beleza, hein? Deu uma travada legal aqui, não quer nem ir para frente nem para trás. Brincadeira, hein? Bom, não tem problema. Eu vou fazer aqui mesmo, então, só vou compartilhar então para vocês. Eu estava quase terminando já o... eu resolvi fazer no Excel porque é mais fácil, né? Mas não tem problema, a gente se vira do jeito que der aqui. Nós paramos então... Deixa eu ver se eu consigo pegar só o valor que tinha aqui. Nem isso ele vai deixar. Não tem problema. Então, voltando aqui, né? É que no Word vai ficar mais ruinzinho de estar pegando, né? Mas vamos lá. Então, eu vou fazer aqui. O Excel travou mesmo, ele não está muito no barato de ficar... Com 12.000, que era... o valor da receita, menos as deduções e abatimento. Então, que nem eu tinha falado para vocês, né? Nesse caso aqui, nós tínhamos a dedução de imposto de ICMS e de IPI. Então, ICMS nós tínhamos 1.800 e IPI 2.000. Então, dá 3.800. Opa. Só um segundinho. Um minutinho só e eu já continuo. Um segundo só.
Pronto, retornando, vamos lá. Então, aqui vai dar 8.200. Perfeito. O custo dos produtos, 4.000. Então, vai dar 4.200. Está entrando aqui. E aí voltamos novamente para as despesas operacionais. Então, que nem eu tinha falado para vocês anteriormente, as despesas aqui com vendas, propaganda, comissão de vendedores e PCLD. Se eu consigo ver aqui. Então, aqui, menos 1.020. Depois, as despesas administrativas seriam os R$ 400. A despesa financeira, 600, menos a receita financeira, 300, menos 300. E aí vem as outras receitas operacionais, né? Não é operacional. Então, o que acontece aqui, né? A empresa teve uma receita operacional de 100 com empresas coligadas. Sempre que tiver alguma coisa com empresa coligada ou controlada, são outras receitas operacionais. Perfeito? E teve também uma venda de imobilizado. Então, o total dessa receita, outra receita operacional, é de 600. Aí chegamos aqui no lucro antes de imposto de renda. Então, vai descontar o 1.020, o 400, o 300. Opa, acho que eu fiz besteira aqui, peraí. 1.020, 400, 300 e vai somar as outras receitas operacionais. Então, qual que é o valor do lucro antes de imposto de renda? R$ 3.080. Ok? Aí chegamos na contribuição social e o imposto de renda. Aí está dizendo para nós, com base no lucro, 3.080, né, que foi apurado até o momento, a empresa calculou a CSL a 9% e o IR a 15%. Considerar adições de R$ 20, que é a despesa com PCLD, e exclusões de R$ 100, que é a receita com coligadas. Então aqui vem uma explicação. O que acontece? Quando a gente está fazendo o cálculo do imposto de renda, você tem o lucro que a DRE demonstra, que é esse lucro que está ali, que está todo mundo enxergando, 3.080, e nós temos esses cálculos à parte, né, que a gente vai fazer algumas adições, algumas exclusões. Por quê? É para calcular o lucro, como a gente fala, lucro real, né? Então, o que acontece? Receita com coligadas, ele não pode entrar no cômputo do lucro da empresa. E o PCLD, ele não pode ser deduzido como uma despesa. Então, o que vai acontecer? Desses 3.080, eu vou ter que somar 20, que é o PCLD, certo? E vou ter que descontar 100 da receita com coligadas. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Ó? Vou colocar aqui do lado. Ó. O lucro correto é de R$ 3.000. É com base neste valor e não no valor de 3.080 que eu vou ter que fazer as duas continhas, tá? Então, contribuição social, lembrando, não é sobre 3.080, hein?
Prontinho. Então, o que eu vou fazer? 3.080, normal, menos 270, menos 450. Vai dar 2.360. Ok? E aí, todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Professor, só qual é o valor que o senhor tirou essas porcentagens? Sobre o valor de 3.000. Então, vamos retomar de novo. Ó. O lucro antes de imposto de renda, pela DRE, foi de R$ 3.080. Perfeito? Está até marcadinho ali, ó, 3.080. Só que tem um detalhe. Quando você vai fazer o cálculo dos impostos, pelo regulamento de imposto de renda, tem algumas coisas que a gente tem que estar ajustando o lucro para poder fazer o cálculo, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social. Então, dentre esses ajustes, o imposto de renda considera, por exemplo, a receita com coligadas ou controladas, ela não pode entrar no cômpito de cálculo do lucro. Então, o que eu vou fazer? Eu venho lá, tenho 3.080, eu tenho que tirar os R$ 100. Eu tiro. E o PCLD, ele não considera o PCLD como uma dedução do lucro, ou seja, não é para tirar ele do lucro. O PCLD ele tem que ficar. Então eu tenho que somar os R$ 20, eu tenho que adicionar para poder calcular o lucro real, tá? Então chega nesse valor aqui, ó. Ficou meio estranho aqui, mas o lucro real, na verdade, não é 3.080, é apenas R$ 3.000. Tudo bem? Aí eu faço o cálculo. Dos 3.000, eu pego a 9% de CSSL e 15% de imposto de renda sobre 3.000, não sobre 3.080. Faço a conta e depois eu faço aqui. Pego 3.080 menos 270 de contribuição social menos 450 de imposto de renda. Chego no lucro antes das participações, R$ 2.360. Tudo bem? Sim, agora sim. Obrigado. Mais alguém está com dúvida aqui? Não? E aí vem as participações. Então aqui está dizendo para nós que as participações, somente os administradores tiveram participações do lucro, né? E quanto que foi? 10%. Então, quanto que eu tenho de lucro antes das participações? 2.360. Aí faço 10%, vai dar menos R$ 236. Essas são as participações, tá? Então vai dar 2.124. E aí? Todo mundo entendeu? Ou vocês ainda estão em estado de choque? Eu acho que eu achei pior a demonstração do PL, né? Demonstração do ADMPL? E Mas nós vamos se dedicar a ela também. Essa daqui eu só estou fazendo a correção da DRE para ver se todo mundo está entendendo bem, se não tem nenhuma dúvida, né? Se todo mundo está sabendo classificar direitinho, entendeu? Que essa questão do PCLD que tem que entrar como despesa com venda, né? E quando vai calcular o lucro real, né, para fazer o cálculo do imposto de renda e contribuição social, às vezes tem algum ajuste para fazer, então tem que fazer para fazer o cálculo e assim por diante. Ok? sim, Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou todo mundo está de boa?
Vou seguir em frente. Aqui está pedindo para nós só ordenar, né? Então, ou seja, eu já tenho os valores aí, né? Então, vamos pegar lá o primeiro, né? Receita operacional bruta, né? Ah, tá. Aqui tem um detalhe interessante. Deixa eu ver se é esse caso aqui, Lucas. Certo. Deixa eu só acertar aqui. Pronto. Aqui, não partiu, essa DRE, ela não parte da receita operacional bruta. Ela vai partir da receita operacional líquida. Tá vendo aqui, ó? Receita, vendas líquidas. Então, aqui no caso, deixa eu só dar uma acertadinha de leve aqui. Então, aqui no caso, nós vamos partir das vendas líquidas. Vendas líquidas, 50.570. Opa, desculpa. Coloquei no lugar errado. Aí vem um comentário interessante, né? Por que partir da receita operacional líquida se a DRE começa com a receita operacional bruta? Eu nem percebi que faltou um L aqui, olha. A empresa, para demonstrar, para apresentar a demonstração do resultado, ela muitas vezes opta de fazer a apresentação partindo da receita operacional líquida. Por quê? Ah, para os acionistas, para os sócios, né, para as pessoas que investem na empresa, não interessa a receita operacional bruta. Porque a receita operacional bruta é um valor maior, só que assim, eu deduzo os impostos e chego na receita operacional líquida. É essa receita que é importante para a empresa. Por quê? Porque a receita, vamos dizer assim, a receita ajustada, né? Já descontados os impostos obrigatórios incidentes sobre vendas e fica o valor que nós temos que utilizar para fazer o restante do cálculo da DRE. Então, muitas empresas optam de fazer a DRE a partir da receita operacional líquida. Então, assim, tá correto isso? Tá, não tem problema nenhum. Muitas vezes o que acontece? Eles põem em notas explicativas que a receita operacional bruta da empresa foi de um valor de tanto, foram deduzidos tais impostos e chegou no valor, que nem no caso aqui, de 50.570, que é a receita operacional líquida. Mas na demonstração em si, muitas vezes as empresas partem diretamente da receita operacional líquida. Tudo bem? Aí vamos procurar aqui o custo. Tá aqui, ó, custo das vendas. Então, fazendo a continha, né? Opa. Chegou em 27.770. Se nós procurarmos aqui, ó, lucro bruto, tá vendo? Já tinha até calculado aqui, ó. Não tinha. Aí nós temos as despesas operacionais. Despesas com vendas, 12.750. Tá aqui, ó. Despesas administrativas. Tá aqui em cima, ó. 9.120.
depois a despesa financeira menos a receita financeira. Vamos ver como é que está descrito aqui. Despesa administrativa. Não tem. Que interessante. Esse aqui não tem nem despesa financeira e nem receita financeira. Então, 0. Outras receitas operacionais. Eu tenho 1.050. Aqui no caso eu esqueci de colocar. Eu vou colocar ela aqui, ó. Outras. Despesas. Já que não tem despesa financeira, né? Operacionais. Então, outras despesas operacionais, 1.360. Perfeito. Então, já matamos esses dois aqui, ó. Chegamos, então, em 5.590 ou 990? Deixa eu até conferir de novo. R$5.590. Tem um errinho de cálculo aqui, mas tudo bem. E aí, eu tenho imposto de renda e CSSL. Vamos ver o que eu tenho aqui. Certo, está aqui. 5.590. Perfeito. E só tem imposto de renda. Então não tenho a parte de contribuição social. Então menos 1.750. Chego em 3.840. E aí tenho participações. As participações que eu tenho é R$1.000. Então menos 1.000. Então vou chegar em 2.840. Que é o lucro líquido. Vou procurar ele lá. 2.840. Perfeito. A demonstração ficou assim. Ok? Lembrando que essa demonstração ela não parte da receita operacional bruta, ela parte da receita operacional líquida, mas que isso pode ser feito sim, não tem problema, porque as empresas não têm muito, como é que eu posso dizer assim, não dão muita importância para a receita operacional bruta em termos de demonstrá-la para os seus sócios ou proprietários, né? Porque para eles o mais importante é a receita operacional líquida, porque é dela que a gente vai estar deduzindo os custos, as despesas operacionais e assim por diante, e chegando então no lucro líquido do exercício, que é o resultado que importa realmente para os sócios, né? Ok? Alguma dúvida desse aqui? Ninguém falou nada. Vou dar sequência então. 15. O 15 fala para nós, olha, estrutura DRE de novo, né, no período, e aí fala para nós assim, olha, eu tenho o valor
da mercadoria, tenho o IPI e tenho o preço total. Então, assim, o que é o preço total? Esse é o valor da receita operacional bruta, certo? Então, precisa sempre lembrar que o valor da mercadoria, quando a gente fala de IPI, o IPI vem sempre destacado na nota e o valor total da nota é o valor da mercadoria mais o IPI, ok? Acho que o pessoal está caindo e voltando. Então, vamos partir então dos 12 mil. Deixa eu só acertar aqui o... Dar uma organizadinha aqui, rápido. Então, nós vamos partir dos 12 mil. Vamos voltar lá, só para conferir. Eu tenho 2.000 de IPI e tenho 1.800 de ICMS. Então, eu tenho 3.800. Chego no valor de 8.200, que é a receita operacional líquida. Aí nós temos o custo. Então, quanto que é o custo? Matéria-prima, 1.450, mais a mão de obra, 1.950, mais outros custos de fabricação ou gastos gerais de fabricação. Então, sempre precisa lembrar, vamos supor que o custo não venha especificado, né? Se nós estamos falando de produtos, ou seja, é uma fábrica, né? Sempre o custo será matéria-prima, mão de obra e gastos gerais de fabricação, tá? Então, matéria-prima, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Nesse caso, somando os três valores, deu R$4.000. Fazendo a continha. Aí nós temos então... Ixi, eu tô achando que isso aqui tá igual ao outro. Esse exercício acho que eu acabei colocando ele 2 vezes. Ele tá igualzinho o outro. Agora que eu bati o olho aqui, falei, não, peraí, mas os valores não mudaram. Só que o outro tá somado e esse não tá. Bom, eu vou pular então, porque esse aqui nós acabamos de fazer ali em cima, eu vou passar para esse então, ó. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui está pedindo para nós balanço e DRE, perfeito? Eu vou mostrar para vocês assim, ó. Eu vou marcar o que é ativo, ó. Ativo, ativo, ativo. Marcando só contas do ativo. Ok, marquei as contas do ativo. Alguma dúvida? Algum esclarecimento de alguma conta? Caixa, estoque de mercadorias, seguros a vencer, ações de coligadas, veículos, contas a receber de longo prazo, móveis e utensílios, clientes, ponto comercial, bancos conta movimento, duplicatas a receber, terrenos. Só nessa seguros vencidos, professor. A vencer. Então precisa lembrar o seguinte: se eu faço uma contratação de seguros, tá?
Então, o que acontece? Vamos supor que você já tenha fez a contratação e já fez o pagamento. Então, o seguro ele tem validade sempre de 1 ano, né? Quando você faz seguro de carro, de imóvel, alguma coisa, né? De bens imóveis, essas coisas todas, você paga o seguro, mas ele tem validade de 1 ano. A empresa faz assim, ela tira o dinheirinho do caixa para pagar o seguro e lança o valor do pagamento em seguros a vencer. Seguros a vencer é uma conta do ativo, é um direito. Por quê? Porque a cada mês que passar que eu estiver coberto pelo seguro, eu vou descontar de seguros a vencer 1/12 do valor que eu tenho contabilizado. Como o seguro tem validade para 12 meses, esse valor, por exemplo, 12.600, ele tem que ser dividido por 12. Nesse caso nosso aqui, ele ia dar R$ 1.050 por mês. Então, a cada mês, eu vou e tiro 1.050 dos seguros a vencer e lanço para despesa com seguros. A cada mês eu vou lá, tiro mais 1.050 dos seguros a vencer e lanço para despesa com seguros. Por que a gente tem que fazer isso? É o princípio da competência. Quando eu fiz a contratação dos seguros, o contrato dizia que a minha cobertura do seguro é válida por 12 meses. Se eu paguei o valor total à vista, ou seja, numa única vez, não quer dizer que os R$ 12.600 que eu paguei sejam despesa. Não. Ele só vai ser despesa à medida que o seguro for passando, ele for cobrindo os meses. Como ele tem validade para 2 meses, eu conto, então, a cada 30 dias, passou um mês, eu pego uma parcelinha do valor que eu paguei, no caso 1.050, né, que é 12.600 dividido por 12, e vou atribuir esse valor para a despesa. Tá? Então, seguros a vencer é um direito, é uma conta do ativo. Tá? Obrigado. Vou marcar agora as contas do passivo. Então, vou marcar com vermelho. Ó. Acho que está muito forte esse vermelho. Deixa eu tentar uma coisa mais... Vou pegar um verdinho claro, então, vai. Pronto. Duplicatas a pagar. O capital social eu vou colocar também, porque ele é PL, né? Mas ele é passivo do mesmo jeito, né? Salários a pagar. Empréstimo bancário de longo prazo. Títulos a pagar. Reserva legal. Aqui está dizendo lucro na venda de uma máquina. Cuidado que isso é outra receita operacional, tá? Não é lucro lá no PL, não, né? Prejuízo na venda de um veículo. Também é outra despesa operacional. Lucros acumulados. Aqui eu só vou retificar uma coisinha, porque assim, não existe mais essa conta, né? Então, nós temos que trabalhar sempre com reserva de lucros. Desde quando foi feita a mudança, não pode mais, ela não pode figurar. Existir a conta até existe, o que não pode é ela configurar no balanço. Então, reserva de lucros eu posso pôr no balanço. Lucros acumulados eu não posso mais. Eu posso ter a conta? Posso, só não posso usar ela no balanço. Então, essas são as contas do passivo. O que sobrou? Sobrou as contas de resultado, não é isso? Olha lá. Peraí que alguém está tentando entrar. Sobrar nas contas de resultado. Então, vendas brutas, CMV, custo das mercadorias vendidas, despesa de combustível, salários, receita de juros, despesa de material de escritório, ICMS sobre vendas, lucro na venda da máquina, que é outra receita operacional, prejuízo na venda de veículo, outra despesa operacional, provisão para contribuição social sobre o lucro e provisão para imposto de renda. Então, fechamos aqui a parte de resultado. Então, agora vamos montar a DRE. Então, arrumando rapidinho aqui.
Então, começando ali com a vendas brutas. Então, 165 mil. E aí, eu tenho o ICMS sobre vendas, que é a parte de deduções. Então, deu 159.900. Perfeito? Aí eu tenho o custo das mercadorias vendidas, CMV. Opa, fiz uma bobagem. Sobrou então aqui no resultado bruto 89.400. Pronto. Aí nós temos despesa de combustível, salários, receita de juros, despesa de material de escritório, ICMS sobre venda já foi, tá. Então, o que acontece aqui? Não tem nenhuma despesa especificada como sendo despesa de vendas. Não tem PDD, não tem comissão, não tem salário de vendedores, não tem nada. Deixa eu até olhar aqui em cima só para ter certeza, para não falar besteira, né? Tem mesmo, ó. Venda bruta já foi, CMV já foi, então sobrou despesa com combustível. Não dá para dizer que isso seja despesa com vendas, então é melhor lançar, na dúvida, é melhor lançar com despesa administrativa. Então vou pegar o 3.450. Salário. O salário não está especificando, então, teoricamente, a gente vai pegar como despesa administrativa também. 4.650. Receita de juros, despesa de material de escritório. Com certeza, despesa administrativa. 9.300. E só. Então, aqui eu tenho menos 17.400. Não tenho nenhuma... Não, tenho sim. Receita de juros eu tenho. E só também. Não tenho mais nada. Então, aqui, o que acontece? Bastante cuidado, porque eu não tenho despesa financeira. Eu só tenho uma receita financeira. Então, aqui eu não posso colocar negativo, porque é receita, ó. Então, essa despesa, essa que está marcada aqui como despesa financeira, ela tem que ficar positiva, porque eu só tenho receita de juros, eu não tenho despesa. Ok? Aí vem outras receitas operacionais. Eu tenho o lucro na venda de uma máquina, 12.900. Eu não coloquei aqui, mas vamos colocar agora, né? Outras despesas operacionais é o prejuízo na venda de veículos. Então, menos 6.400. E aí vamos fazer a continha, né? Do lucro bruto, 89.400. Eu vou tirar 17.400, que é a despesa administrativa, somar a receita financeira, somar também outras receitas operacionais, 12.900, e vou tirar 6.400, que são outras despesas operacionais. Então, chegamos num lucro antes de imposto de renda no valor de 84.200. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Acabou já isso, acabou isso. ICMS já foi, despesa material de escritório, receita de juros já foi.
despesa de combustível e salário já foi, CMV já foi, venda bruta já foi. O restante é balanço. Então, voltando na DRE, o que está dizendo para nós aqui? Que a provisão para a contribuição social sobre o lucro líquido é de 10%. Como nós não temos nenhum ajuste para fazer, não está pedindo para fazer nenhum ajuste, nós vamos direto e vai fazer o cálculo normal, não tem nenhum problema. Então aqui, se é 10%, vai dar 8.420. 8.420. E 15% para imposto de renda. 12.630. Aí eu vou pegar o 84.200, tiro o 8.420 e tiro 12.630. Ficou o valor de 63.150. Não tenho participações, que esse exercício não fala nada de participações, ó. Pode olhar. Não fala nada de participações. E aí, no caso, era só montar o balanço, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui que caiu lá para o outro lado. Ok. Só para a gente conferir, de uma maneira bem rápida, deixa eu ver o seguinte. 51.600, eu vou somar o passivo. 270.000, 16.000, 54, 78, 15.500, 27.600. Então aqui deu, o passivo ficou em 700. Opa. Peraí que eu acho que eu esqueci uma coisinha. Tudo bem, já confiro aqui. 81.900, 12.600, 51. Tem alguma coisa que eu esqueci aqui, porque não tá dando 100% não. 575 e 800. Espera aí, só uma coisinha. Professor, o meu Oi? balanço bateu, mas foi colocando as duas provisões no passivo. Exatamente, é o que eu estou somando agora. Exato. Então, olha, aqui, o que que acontece? Eu tenho que somar mais o lucro líquido, mais a provisão de
CSLL mais a provisão de R. Tá? Então, somando, porque o que acontece? Vamos lá. O lucro líquido, nós sabemos que ele tem que ser colocado no balanço. Então, a gente pode somar ele até com as reservas de lucro. Tranquilo, não vai colocar lucro líquido, vai colocar reserva de lucros. Então, pega os 27.600 e soma com o 63.150. Beleza. Já vai acertar esse valor. Só que tem que lembrar sempre uma coisa importante. A provisão para a contribuição social sobre lucro líquido e a provisão para imposto de renda, ele já está dizendo, é uma provisão. Eu lanço o valor deduzindo da minha DRE e lembro que isso vai ficar provisão para a CSSL a pagar e provisão para a IR a pagar no passivo. Então, para poder bater, para dar os 596.900, eu tenho que estar somando o lucro líquido, a provisão para a contribuição social e a provisão para imposto de renda. Aí ele vai bater. Perfeito? Então, caso aconteça um exercício desse aqui, vocês têm que lembrar que para bater o seu balanço, vocês têm que lembrar de somar. No caso, né, montou a DRE, e aí depois tem que montar o balanço, você tem que pegar, então, as contas do passivo, mais o lucro líquido da DRE, mais a provisão de contribuição social da DRE e mais a provisão de imposto de renda da DRE. Elas aparecem, as duas provisões aparecem no passivo circulante e o lucro líquido vai para a reserva de lucros. Ok? Dúvidas dessa aqui? Precisa montar esse balanço aqui ou tá bom assim? Vocês vão querer falar alguma coisa ou vai ficar todo mundo quietinho? Tá tranquilo, professor. Eu montei o balanço e bateu certinho, graças a Deus. Então, só não pode esquecer, então, quando montar o balanço, lembra de colocar as duas provisões de imposto de renda e contribuição social no passivo circulante e lembra de pegar o valor do lucro líquido e colocar em reserva de lucro. Beleza? Não vai colocar lucro líquido que não tem mais no balanço. Tranquilo? Tá bom. Beleza. Bom, semana passada também nós começamos a falar da DMPL, lembra disso? Falei do modelinho da DMPL, passei uns exercícios aqui e falei para vocês, olha, tentem fazer em casa, não está tão difícil, tal, não sei o que lá. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na DMPL, que é essa daqui, ó, página 26, né? Então, o que acontece aqui? A DMPL, que nem eu falei para vocês, ela tem que ter uma coluna para cada conta do patrimônio líquido, certo? Ela tem que ter uma linha para cada mudança, para cada alteração que acontecer, no caso, na alteração que acontecer no próprio patrimônio líquido. Então, aqui, o que acontece? A estrutura da DMPL já está montada aqui embaixo, né? Só vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Já está prontinha aqui. E aí, nós vamos começar, né? Iniciando sempre, o primeiro movimento, a primeira alteração, a primeira mudança, cada autor ou cada contador, né, coloca aqui o que ele gosta, né? Pode colocar histórico, pode colocar mutação, pode colocar mudança, ocorrência, tanto faz. O importante é lembrar que essa primeira coluna vai dizer para mim o que está acontecendo no patrimônio líquido da empresa. Então, aqui nós vamos ver aqui, ó, na letrinha A, saldos iniciais. Então, está dizendo para mim, olha, saldo inicial eu só tinha capital e reserva de lucros. O restante aconteceu depois. Então, eu venho aqui e coloco o valor do capital. Deixa eu aproveitar e dar uma acertada aqui.
Eu nem lembro, acho que essa primeira eu já tinha feito com vocês, não tinha? Quem que tá acompanhando aí que lembra? A primeira o senhor fez, mas a Já 7 o tinha senhor passou para fazer. Essa daqui, então, eu não fiz. Eu A fiz 7 o senhor passou para a gente treinar. Ah, tá. Tinha uma outra que eu tinha feito com vocês, então? A do exercício, eu acho que o senhor explicou. A do exemplo. Tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer essa daqui que é tranquilo. Então, vamos lá. Pego o capital social. Então, 1.700. Professor, desculpa, eu acho que eu acho não, tenho certeza que essa o senhor fez na aula passada e o senhor passou para a gente treinar a questão 8. Isso, eu imaginei por causa do valor. Então, essa aqui já foi Isso. feita, né? Já foi Beleza. feita na última gravação. Quem não acompanhou a última aula, só procurar lá no YouTube e tá lá para vocês poderem estar conferindo. Então vamos partir para 8. Aqui está dizendo para nós, olha, estruturar a DMPL e depois você completa o balanço, tá? Então tá até marcadinho aqui, ó, o balanço está aqui, né, bonitinho. Então, o que acontece? A DMPL, ela sempre confronta o ano anterior com o ano atual. Então aqui o 06 é o ano anterior, o 07 é o ano atual, que nós vamos montar a DMPL e mostrar o que foi que aconteceu. Então, o ano anterior é o saldo inicial. É isso aqui, ó. Deixa eu até dar uma ajeitada rápida aqui para não ficar estranho. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou pegar os saldos, que são os saldos iniciais. Então, começando com o capital social. O capital social é de 8.700. Então, 8.700. Reserva legal, 280. Reserva estatutária, 500. Reserva de contingência, 305. Reserva de lucros, 950. Ah, tem lucro do período? Não, porque ainda não aconteceu, né? Isso aqui é só quando a gente estiver fazendo mesmo a DMPL, né? Só um segundo, deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui. Pronto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, né? Então, eu vou pegar o 8.700, o 280, 500, 305, 950. O total aqui vai ser 10.735. Perfeito? Só somei os saldos que eu tenho aqui. E já posso até colocar aqui, ó, 10.735, que é o total do patrimônio líquido em 06. Aí, passo para a primeira linha, ajustes de exercícios anteriores. Está dizendo para nós aqui, olha, ajuste do exercício anterior foi de 85, calculado a menor. Se foi calculado a menor, como é que eu ajusto ele? Eu venho aqui sempre no lucro do período. Se lá atrás foi a menor, agora eu coloco positivo, ou seja, eu somo. E venho no total e ponho o saldo, né? A soma, né? Que só tem ele, então fica assim. Tudo bem? Tudo bem, professor. Se falasse para nós calculado a maior, aí eu colocaria negativo. É sempre o contrário do que aconteceu. Então, se lá foi a menor, agora é positivo. Se lá foi a maior, agora é negativo. Mas, professor, eu tô boiando aqui, não tô entendendo, não. Você tá olhando para a tela, certo? Sim, eu tô com a planilha também aberta aqui, o Word. Beleza. Então, o que acontece? Para a gente iniciar a DMPL,
eu pego os saldos iniciais. Os saldos iniciais estão aqui, ó. Capital social, reserva legal, reserva estatutária, contingência, reserva de lucros e coloco aqui, ó, nessa linha. Tá? Foi o que eu fiz. Eu peguei todos os saldos, coloquei cada um na sua coluna e totalizei. Tá, até aí tranquilo. Eu não entendi a partir daí, que é menor Isso. do... Isso. Então vamos lá, ó. O primeiro dado fala para nós, ajuste do exercício anterior. Muitas vezes acontece, depois que eu publiquei o balanço, que está tudo certinho, já não dá para mexer mais no balanço, a gente percebe que houve algum equívoco, algum ajuste que não foi feito e tal. E aí você vai fazer a conferência e verifica, olha, lá atrás, né, quando eu publiquei o balanço em 2006, eu percebi que tinha R$ 85,00 a menor no balanço, certo? Então, para mim poder ajustar isso agora, eu vou lançar na DMPL positivo. Então, se eu errei a menor, agora eu coloco positivo. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Era 85, a menor. Ele vem aqui sempre em lucro do período, 85 positivo. E aí eu totalizo 85. Entendi. Ok? Ok. Letra B. Letra B fala para nós, olha, houve aumento de capital com utilização da reserva estatutária. Então eu venho aqui e coloco aumento do capital com... Professor, Sim. no outro você não colocou subscrição de capital ou estou enganada? Então, mas assim, você pode utilizar o que está escrito nos próprios dados, não precisa ser subscrição. É que no outro, se eu não me engano, era subscrição mesmo, era novo investimento. Aqui não. Aqui eu só vou tirar de um lugar e passar para o outro. Ele está dizendo, olha, houve aumento de capital com utilização da reserva estatutária. Certo? Tá bom, entendi. Obrigada. Capital social, primeira coluninha. Qual o valor desse aumento? 350. É o que está marcado lá na letra B. Agora, da onde vai sair os 350? Vai sair da reserva estatutária. Ó. Ela está aqui. Ó. Então, eu venho aqui e coloco menos 350. Tudo bem? Houve aumento de capital com utilização da reserva estatutária, no valor de 350. Eu coloco aqui no capital, aumentando, ó, positivo, e tiro da reserva estatutária, negativo, 350. Aí o que acontece? 350 menos 350, qual que é o total? Zero. Tudo bem? Sim. Perfeito. Sim. Letra C, lucro líquido do exercício. Bem simples, é o que está escrito lá, é o que eu coloquei aqui. Aonde que é o lucro líquido? Só aqui, ó. Não tem em nenhum outro lugar, ó. 1.500. Tá? Total, 1.500. Não tem mais nada, né? Lucro líquido do exercício, lucro do período. 1.500, total, 1.500. Perfeito? Agora, vamos para a letra D. Distribuição. Distribuição do quê? Lucros. Ok? Aí, um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: a distribuição dos lucros, ele está dizendo para nós assim, olha, 5% para a reserva legal, 25% para a estatutária, 20% para a contingência e 25% para dividendos. Aí, o que, que acontece? Eu tenho 1.500 de lucro, não tenho? Só que tem que tomar um cuidado que, além dos 1.500, eu também tenho um ajuste de 85, ó. Então eu tenho 1.585. Tudo bem? Acho que eu errei aí, então, hein?
Eu acho que é o ramo aí também. Não tem problema, gente. Isso aí acontece normalmente. Eu só estou dando um toque para vocês. Então, assim, quando for fazer a DMPL, sempre verifica assim: tem algum ajuste? Se tiver, eu tenho que ajustar ele no lucro. Então, no caso aqui, eu tenho que somar os 85, por quê? Vamos supor que no ano anterior eu errei e não fiz a correta distribuição dos lucros para os sócios. Eu tenho que compensar agora, eu tenho que corrigir. Então, 1.585 vai ser o total de lucro mais o ajuste positivo que eu tenho. Certo? E aí eu começo a fazer a distribuição. Primeira distribuição, reserva legal. Então, 1.585, 5%. Aqui, então, na reserva legal, vai ficar 79 e 25. Da onde vai sair esse dinheiro? Do lucro, né? 79 e 25. Sempre que eu estiver distribuindo, é positivo na coluninha da reserva, negativo no lucro. E aí, 79 menos 79, 0. Segunda distribuição, reserva estatutária. No caso da reserva estatutária, 25%. Então, reserva estatutária, aqui, 396 e 25. Opa, alguém está entrando. Aí eu venho aqui do lucro e tiro 396 e 25. Ficou zerado também. Depois, reserva de contingência. Reserva de contingência é 20%. R$317. Tiro aqui do lucro. 317. Total, 0. E finalizo com dividendos. Aqui, dividendos. Dividendos, precisa sempre tomar cuidado. É o seguinte, dividendos não tem coluna nenhuma, hein? Perfeito? Não tem coluna. Não errei nenhuma, né? Reserva legal, estatutária, contingência e dividendos. Perfeito. Então, eu venho nos dividendos e vou tirar 25%, que dá, é igual a estatutária, 396 e... Desculpa, negativo. 396 e 25. Como não tem outro valor, aqui também é negativo. 396 e 25. Deixa eu diminuir um pouco essa... Tem muita linha aqui. Agora vamos fazer a soma, né? Primeiro, coluna por coluna. Então, 8.700 mais os 350, 9.050. Segunda coluna, os 280 mais os 79 e 25. Então, deu 359 e 25. Terceira coluna, os 500 da reserva estatutária, menos os 350, mais o 396 e 25. Então, deu 546 e 25. Reserva de contingência é o 305 mais o 317. Dá 622. Reserva de lucros é só ele mesmo, não tem mais nada. E aqui
eu vou fazer a continha, ó. 85 mais 1.500 menos 79,25 menos 396,25 menos 317 menos 396,25. Engraçado, era para ter sumido todos os valores. Ainda sobrou dinheiro aqui, que horror. 25, 50. Tudo bem, deixa do jeito que tá mesmo. Na verdade, eu devia ter lançado tudo para reserva de lucros, mas não tem problema. Vamos totalizar a última coluna. Mais 85, mais 1.500. 396,25. 735, 35. Então ficou 11.923,75. Para conferência, é interessante somar a última linha. Então, eu pego o 9.050, o 359,25, o 546,25, o 622, o 950, o 396,25. 11.923,75. Está feita a DMPL. Ok? Ok, professor. Só terminando os últimos ajustes aqui depois do 5% ali para frente. Professor, Pode falar. minha internet caiu, eu não vi como o senhor fez a reserva legal, reserva estatutária e reserva de contingência. O senhor saiu tirando a porcentagem de que local? Você pega o lucro líquido, que é 1.500, e verifica se tem algum ajuste. No caso, tem o ajuste de 85. Então, você soma 1.500 mais 85. E aí começa a calcular as porcentagens. Eu vou estar fazendo a próxima, aí acho que daí você já tira a sua dúvida, quer ver? Que elas são bem semelhantes, né? Tá bom. Professor, Pode falar. essa ainda falta completar o balanço, não? Essa aqui? Não. Ah, tá. Você diz ali, sim, é. Pode colocar lá, não tem. Eu até esqueci que tinha que colocar o valor do balanço lá. Na verdade, é só do PL, né? Não, tem razão, você tem razão. É porque eu tenho uma dúvida em questão a isso, porque vai sobrar dinheiro no lucro do período, certo? Só que o lucro do período não entra no balanço. Aí Isso, você por isso que eu teria que falei. passar para a reserva de Nós- lucros esse valor. Exatamente, é isso que eu ia falar. Na realidade, a gente deveria ter colocado tudo como reserva de lucros, né? Porque não pode aparecer lucro do período. Então você matou a charada aqui, né? Deixa eu até colocar lá e o pessoal já vai entender o que nós estamos falando, ó. Então eu vou pegar lá. Tá bom, é só para a questão da prova mesmo, né? Se cair, a gente já sabe Ah, fazer. não, mas na prova eu sou mais cuidadoso, eu não fico deixando essas gafes, não. E não sei nem se a gente vai fazer tanta coisa assim, não. Vamos ver o que vai acontecer. 359,25. Descer mais um pouquinho. 546. Reserva de contingência. Então, aqui na reserva de lucros, o que acontece? Como não pode sobrar lucro do período,
eu vou ter que pegar os 950 da reserva de lucros e somar com 396,25. Então vai dar 1, 346 e 25. Não pode sobrar a continha lucro do período ali. E aí eu somo. Mas aí eu preciso abrir uma linha? Desculpa, eu preciso abrir uma linha para fazer essa... Na verdade, teria que abrir uma linha. Eu vou ver se eu corrigir na outra DMPL e eu já deixo certo isso aí. Ok. Na verdade, tem que ter uma linha sim. Prontinho. Deixa eu ver como é que ficou essa outra aqui. Cinco, 25, 30, 50, 75. Então aqui, ó. Completem para mim isso aqui. Não pode sobrar dinheiro lá, então eu tenho que colocar mais 25% de reserva de lucro. Só para fechar, senão fica faltando alguma coisa, né? Da mesma forma que nós fizemos a anterior, nós vamos fazer essa daqui. Agora essa aqui vai ficar mais, vamos dizer assim, completinha. Não vai ter nada de diferente, né? Deixa eu só acertar isso aqui para ficar melhor. Pronto. Então, começando na letra A. Eu venho aqui. A letra A são os saldos anteriores. Então, sempre vai ter uma coluna para cada conta do patrimônio líquido. Começando com capital, 8.700. Aí vem reserva de capital. Se eu olhar os saldos iniciais, eu não tenho reserva de capital. Eu vou pular ele. Mas eu tenho reserva legal, 280. Tenho reserva estatutária? Tenho, 500. Tenho reserva de contingência? Tenho, 305. Tenho reserva de lucros? Tenho, 950. Aí eu venho e faço a soma, né? 8.700, 280, 500, 305, 950. Então deu 10, 735. Tenho ajuste? Tenho. Aqui no caso, ó, o ajuste do exercício anterior foi de 85, calculado a maior. Então agora eu vou colocar ele a menor. Tudo bem? Então, ajuste do exercício anterior, já fiz aqui o ajuste. Lá atrás eu errei a maior, aqui eu corrigi a menor. Terceira linha, houve aumento de capital com utilização da reserva estatutária. Então, aumento de capital com reservas. Que reserva que eu vou usar? Reserva estatutária. Quanto? 225. Então, eu venho aqui, 225, tiro. Venho aqui, 225, tiro. Ok? O lucro, letra D, foi R$ 1.500.
1.500. E depois a distribuição deste lucro. Como é que eu distribuo o lucro? Eu vou distribuir 5%. Vou distribuir 5% para reserva legal, 25% para estatutária, 20% para contingência, 25% de dividendos e 25% de reserva de lucro. Professor, Fala. nesse aumento de capital com reserva, eu não tenho que colocar os 225 no capital social e no total colocar o 0? Opa, desculpa, você tem razão. Eu coloquei errado aqui. Ainda bem que você observou corretamente. Aqui é zerado. É só tirar de uma reserva e passar para o capital. Pronto. Deixa eu só conferir o negócio. 30, 50, 75, 100. Beleza. Então aqui o que vai acontecer? Eu tive 1.500 de lucro, só que eu tenho que descontar o ajuste de 85. Na verdade é 1.415, tá? É o 1.500 do lucro menos o ajuste. E aí eu começo o cálculo. 5% para reserva legal. Então vem aqui, reserva legal. Opa. Primeiro eu coloco aqui, né? Reserva legal, 5%. Então vai dar 70 e 75. Da onde eu tiro esse valor? Do lucro. 70. Aqui ficou 0. Segunda distribuição, reserva estatutária. Então, a reserva estatutária, 25%. Reserva estatutária, 353,75. Tido do lucro. Ficou 0. Terceira distribuição, reservas e contingência. Reserva de contingência é 20%. Deu 283. Tido do lucro. Ficou 0 aqui também. Dividendos. Dividendos é só do lucro, tá? Como é 25%, é igual à reserva estatutária. Então, vou tirar do lucro 353,75. E aqui fica negativo 353,75. E finalizo, no caso aqui, a reserva de lucros. Então, vem aqui na reserva de lucros, também 25%. Então, 353,75 e tido do lucro 353,75. Aqui também zerou. Vou diminuir um pouco essas linhas, tem linha demais aqui. Pronto. Agora vamos fazer a totalização. Começando com capital, 8.700 mais 225. Então, 8.925. Reserva de capital não tem nada, deixa em branco. Reserva legal, 280 mais os 70,75.
Então dá 350 e 75. Reserva estatutária, eu tenho 500 menos 225, que nós aumentamos o capital com essa reserva, mais os 353 e 75. Então vai dar 628 e 75. Reserva de contingência, 305 mais 283. Dá 588. Reserva de lucros, 950 mais 353 e 75. 1.303 e 75. Vou no lucro do período e começo a verificar se está tudo em ordem, né? 1.500, tiro o ajuste de 85, tiro 70,75, tiro o 353,75, tiro 283, tiro o 353,75 duas vezes. Zerou. Ok? E venho na última coluna, que é o total, para conferir. Somando 10,735, desconto 85 do ajuste, somo o lucro de 1.500, desconto o dividendo de 353,75. Então vai dar 11.796 e 25. Para conferir, eu somo a última linha. Então, vou lá, 8.925, mais 350 e 75, mais 628 e 75, mais 588, mais 1.303 e 75. 11.796 e 25. Então, eu completei a ADMPL, tá? Então, assim, eu vou procurar dar mais exercícios de demonstração das mutações para vocês, e sempre assim, vou tomar o cuidado para não comer bola de esquecer de algum restinho de lucro, porque, na verdade, a coluninha do lucro do período, ela começa com 0 e termina com 0. Então, essa penúltima coluna aqui, ó, ela começa com 0 e termina com 0. Por quê? O lucro eu tenho que sempre distribuir esse lucro entre as reservas, entre o patrimônio líquido. Tá? Então, essa aqui ficou perfeitinha. Tudo bem? Tudo bem, professor? Dúvidas? Tranquilo. Hoje já deu uma clareada melhor, professor. Mas nós vamos fazer mais exercício, não se preocupe não. Dá uma olhada no negócio rapidinho. Vocês têm conseguido entrar no AVA para dar uma olhada lá no que eu postei lá, porque tem pré-aula, que são os vídeos, né? E eu achei que seria interessante vocês darem uma olhadinha lá nos vídeos. Tem uns vídeos interessantes, inclusive alguns vídeos lá do professor Quintino, né? Eu acho que ele tem uma forma muito legal de explicar as coisas. Então, dá uma passadinha lá no AVA para ver se não tem alguma coisa interessante lá. Eu ainda não entrei não, mas vou dar uma olhada sim. Ok. Vocês não querem tentar fazer a página... Deixa eu só ver o negócio aqui. Página 47 da apostila. Página 47 da apostila, ela tem um exercício que é para você fazer balanço, DRE e DMPL. O que vocês acham? É o exercício 5, exercícios propostos, número 5, pelo menos aqui na minha apostila, se não bagunçou porque eu andei mexendo nela, né? Tá na página 47.
45, é isso que eu falei? 47. 47. O que vocês acham? Mas aí não precisa ser para semana que vem, não. Pode ser para outra semana, uma semana antes da prova. Acho que dá para vocês fazerem com calma. Ah, pensei que era agora. É trabalho, hein? Misericórdia, mas vamos lá, vamos ser contador, a gente tem que fazer, né? Tem só alguns lançamentos, tá? Aí tem que fazer bonitinho, tem que pegar, fazer os lançamentos, depois montar DRE, montar o balanço, montar DMPL e tal, e tudo tem que estar bonitinho, batido, hein? Professor, qual a data? Sem ser essa semana, então deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário, ó. Sem ser dia 23, dia 30. Olha que beleza. Aí manda para o e-mail do senhor? Isso. Ok. Eu vou ver se essa semana aqui, se eu vou tentar me esforçar para lançar a pontuação de vocês já. Todo mundo mandou. Eu já tinha pedido algumas coisas para vocês. Todo mundo já mandou para mim, né? Sim. Beleza. Sim. Eu já lanço a pontuação e depois só fica esse aqui para completar o resto da nota. Beleza? Beleza. Gente, espero que tenha valido a pena e desejo a todos, então, uma boa noite. Oi, pode falar. Tem esse exercício proposto, né? O 5. Aí mais para baixo tem número 2, exercício de DFC. É continuação, é? Não, só esse que eu pedi. O DFC eu ainda não expliquei. Tá, só o DFC 5. é o segundo bimestre, é depois das provas. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Valeu. É só esse aqui que tá marcado aqui, que é o... Ele fala para nós aqui, quer ver, ó? Ele fala assim, revisão geral de contabilização, levantamento de balanço patrimonial, DRE e DMPL. Tá. É esse. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigado. Ok, então. Nada. Gente, então eu agradeço a todos, desejo a todos uma boa noite, tá? E a gente se vê novamente, que é semana que vem agora, né? A não ser que vocês queiram assistir a aula de práticas 3. É amanhã. É amanhã. Tá bom? Valeu, professor. Obrigado. Falou, gente. Fiquem com Deus. Professor. Boa noite. O senhor também. Bom descanso. Obrigada, professor. Fica com De Deus. nada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.